é muito importante. E a Marie Curie é a primeira mulher da história a conquistar essa premiação. Aí sim, a vida do casal começa a melhorar de verdade. O Pierre recebe um upgrade na Sorbonne, passando a dar aulas na Faculdade de Ciências, e com direito a um laboratório que é comandado pela Marie. Mas a grande mudança é a fama, porque o Nobel transforma o casal em grandes celebridades. Esse acontecimento aumentou muito a publicidade sobre nosso trabalho. Durante um tempo não havia mais paz. Visitantes e pedidos para palestras e artigos nos interrompiam todos os dias. É nessa época que nasce a segunda filha do casal, Eve, no final de 1904. Então está tudo muito bem, mas aí a tragédia volta a cruzar o caminho da Marie, que está com 37 anos. A agenda de Pierre Curie para o dia 19 de abril de 1906 está cheia. Ele começa o dia no laboratório e, no final da manhã, parte para uma série de compromissos. Chove forte. Pierre apressa o passo rumo a um almoço na Associação dos Professores da Faculdade de Ciências. Depois, ainda deve se encontrar com seu editor e visitar uma livraria. Após o almoço, a tempestade continua. Pierre chega à rua Dauphine, vai direto para o escritório do seu editor e encontra as portas trancadas. Para escapar da chuva, Pierre corre para atravessar a rua. No meio do caminho, escorrega e cai bem na frente de uma carroça. O veículo carrega 6 toneladas de uniformes militares e não para a tempo. Sua roda passa por cima da cabeça de Pierre, que morre instantaneamente. Os parisienses que assistem à cena sequer imaginam que a vítima, deitada na rua e com seu sangue se misturando à água da chuva, é um dos cientistas mais respeitados do mundo. O Pierre morre no começo da tarde, mas a Marie Curie só é avisada disso no final do dia. A notícia cai como uma bomba na cabeça da Marie, mas ela sequer tem tempo de entrar em choque, porque precisa providenciar para que o corpo do marido seja levado para casa. Ela só chora no dia seguinte, quando encontra o irmão de Pierre, mas as lágrimas caem por apenas alguns minutos, porque ela precisa cuidar dos preparativos para o enterro. Uma curiosidade é que dentro do caixão, Marie deixa a foto dela que o Pierre mais gostava, para que eles continuem juntos por toda a eternidade. A tragédia da morte de Pierre é assunto em jornais do mundo inteiro. Devastada pelo golpe, eu não me sentia capaz de encarar o futuro. Porém, não podia esquecer aquilo que meu marido dizia às vezes. Mesmo sem ele, eu deveria continuar meu trabalho. Logo depois do enterro, a Marie fica sabendo que o governo francês quer pagar uma pensão para ela e as filhas. E a Marie responde que não, muito obrigada, eu tenho condições de sustentar minha família. Pouco depois, ela recebe outra proposta. A Sorbonne quer que a Marie assuma a cadeira do Pierre na universidade. Assim, ela se torna a primeira mulher a dar aula na prestigiada Sorbonne. Mais uma vez, a Marie Curie é pioneira e abre caminho para outras mulheres. Ela faz isso pensando na sua carreira, mas também na memória do Pierre. A Marie quer criar um laboratório moderno para homenagear o marido e sabe que dar aulas na Sorbonne é um bom caminho para isso. Mas esse sonho ganha corpo mesmo graças ao prestígio adquirido pelo trabalho de Marie. Muitos de seus amigos cientistas são próximos de políticos influentes e eles acabam mexendo alguns pauzinhos para isso acontecer. Como vocês viram, a virada do século XIX para o XX é repleta de avanços científicos e tecnológicos. Isso contagia muitas pessoas na França, incluindo políticos, especialmente aqueles com pensamentos mais progressistas, que passam a valorizar muito a pesquisa científica. Essa mistura de ciência e política muda a vida da Marie na forma de uma parceria. De um lado, a Sorbonne, financiada pelo governo,
Do outro, o Instituto Pasteur, uma instituição privada criada pelo famoso químico e biólogo Louis Pasteur, inventor da vacina contra a raiva. Desse encontro surge a ideia de construir o Instituto do Rádio, um complexo de pesquisa com 2 laboratórios modernos para estudar a radioatividade. Um será o Laboratório Pasteur, coordenado por um médico, e o outro, o Laboratório Curie, liderado pela Marie. Esse complexo enorme ainda precisa ser construído. Então, enquanto isso é feito, vamos continuar a nossa história. A Marie não abandona suas pesquisas e volta para o seu laboratório para continuar os estudos sobre o rádio. Dessa vez, com a ajuda do químico André-Louis Debierne, amigo dela e do Pierre. E em 1910, os dois conseguem finalmente isolar um pouco de rádio puro, comprovando definitivamente que ele é um elemento químico. Nessa época, a Marie também cria uma unidade de medida padrão para emissões radioativas. Com o tempo, essa unidade internacional passa a ser chamada de Curie. Então, mesmo com a morte do Pierre, suas pesquisas continuam a todo vapor e ela se firma cada vez mais como um dos maiores nomes da ciência da época. E aí que uma parte da sociedade francesa resolve declarar guerra a Marie Curie. No século XVII, a França é uma das nações mais poderosas da Europa. E um dos maiores tesouros da nação é a Academia Francesa de Ciências. Criada em 1666 pelo rei Luís XIV, a instituição está à frente de diversos avanços científicos europeus da Idade Moderna. Em 1910, uma vaga é aberta na academia. Marie Curie, uma das maiores cientistas da França, se lança como candidata, esperando ser aprovada pelos membros da instituição. Mal sabe ela que isso dá início a um verdadeiro embate político na França. Em 1910, para a surpresa de 0 pessoas, a Academia Francesa de Ciências não aceita mulheres. Mas o maior problema da candidatura da Marie é seu adversário na disputa pela vaga, o físico francês Édouard Branly. Se você assistiu o meu documentário sobre o Tesla, você sabe que o italiano Guilherme Marconi é visto como o pai do telégrafo sem fio, mesmo com vários experimentos do Tesla nessa área. O Branly também fez vários estudos nesse campo. Então alguns franceses ficaram ofendidos quando Marconi ganhou o Nobel sozinho. Mas a grande questão é que o Branly é católico fervoroso, inclusive foi até mesmo elogiado pelo Papa. Mas o que ele ser católico tem a ver com ciência? Nada! Mas tem a ver com política. Nessa época, a política francesa vive um racha. De um lado, políticos progressistas que valorizam a ciência. Do outro, conservadores católicos. E esses 2 grupos brigam sobre absolutamente tudo. Completamente diferente de hoje em dia, na verdade. A disputa pela vaga da Academia Francesa cai nessa polarização. Afinal, o Branly é homem, francês e católico. E a Marie não é francesa e, acima de tudo, é mulher. Vale dizer que a Marie é agnóstica. Então ela não descarta a possibilidade da existência de Deus, mas, por outro lado, entende que não existe uma evidência de que alguma divindade realmente exista. A mãe da Marie era católica, mas a Marie deixou a fé de lado quando era criança, depois das mortes da mãe e da irmã. É claro que os conservadores católicos também não gostam nada da visão de mundo dela. A partir desse contexto, começa uma batalha vergonhosa na imprensa, com jornais conservadores atacando a Marie de forma selvagem. Como o antissemitismo na época é muito forte, alguns jornais dizem que ela é judia e esconde isso das pessoas. Isso sem falar nos ataques que ela sofre por não ser francesa. O resultado, claro, é que a Marie perde a vaga para a academia. Mas olha, ela perdeu só por 2 votos. Aí fica a pergunta, será que se o adversário do Branly fosse um homem estrangeiro, essa imprensa teria feito ataques desse nível? Fica aí a pergunta, né? Pouco tempo depois, essa mesma imprensa volta a atacar a Marie, dessa vez usando a sua vida pessoal.
Mas para contar isso, eu preciso falar das conferências Solvay. Lembra da foto mais inteligente do mundo do começo do vídeo? Como vocês viram, a foto é de 1920